juventude avivada, uma igreja avivada, sobre nós estamos vivendo a época da colheita, né? E avivamento tem tudo a ver com a salvação de almas, né? Porque todos os avivamentos que nós temos notícia também cresceu na igreja, no coração da igreja, esse motivo, né? Cresceu esse amor pela busca de almas, né? Mas Daniel, assim, indo direto ao ponto, assim, o que é isso? O que é avivamento, assim? Querido Netinho, também é um prazer estar com você, com a amada irmã que aqui também se encontra, para juntos, volto a reiterar, falarmos sobre as grandezas de Deus, né? E nesta oportunidade falarmos sobre avivamento, né? Avivamento no sentido mais bíblico, né? Geralmente traz à memória uma possível ressurreição, né? É como se um povo tivesse morto, com problemas espirituais na história de Israel bastante irreversíveis, e Deus, através de uma ação sobrenatural, promove um avivamento, né, que é uma ressurreição, que é uma ação sobrenatural de Deus, e é importante que a gente compreenda que esse avivamento só pode vir da parte de Deus, e só Deus é quem inicia este avivamento, por mais que exista boas intenções de pessoas em fazer um grande avivamento, esses avivamentos partem em Deus e eles só dão continuidade quando essas pessoas que se submetem a esse avivamento dão total domínio das suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Então, Daniel, assim, pelo que eu entendi, não tem como nós iniciarmos um avivamento. Um avivamento, ele só existe quando realmente ele for proposto do céu. Sim, biblicamente, todos os avivamentos começaram em Deus. Por mais que alguns homens piedosos comecem um avivamento ou um possível avivamento com as suas orações, com as suas buscas, com as suas lágrimas, é o que o profeta Abacuque falou, né? Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Se a gente for olhar o contexto do profeta Abacuque, a gente vai ver no capítulo 1 que Abacuque está clamando ao Senhor e dizendo: Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e o Senhor não fará nada. A gente percebe que Abacuque era a pessoa mais interessada em ter um avivamento na sua vida e na nação de Israel. E quando Deus responde a Abacuque no capítulo 1 do seu livro, Deus surpreende o próprio Abacuque, dizendo que iria levantar uma nação mais ímpia do que o povo de Deus para punir aquele povo. É quando Abacuque olha o cenário e vê que realmente tudo está desfavorável, já percebe que os caldeus já estavam tomando conta do cenário para destruir o povo de Deus e colocar eles cativos durante 70 anos, que Abacuque faz essas pronúncias que ora mencionamos, né? Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. É interessante, Daniel, porque assim, o Salmo 23 fala uma coisa que é engraçada, que fala bem assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. E a vara e o cajado, eles servem para colocar, direcionar novamente a ovelha no seu caminho, né? Mas não são ferramentas de carinho. Ao contrário, muitas vezes o pastor usava o cajado para quebrar a perna de uma ovelha, preferia levar ela nas costas de que ver ela se atirar a um abismo, né? Então, assim, um avivamento, ele pode vir também por meio da dor, assim, porque muitas vezes a gente acha que o avivamento, ele necessariamente só vem quando a igreja crescer um fogo, um prazer, milagres. Mas Deus também pode usar a opressão também para avivar o povo. Com certeza, né? Deus tem os seus meios diversos de trabalhar. A gente fala sobre a multiforme sabedoria de Deus, né? As muitas formas que Deus tem de manifestar o seu querer, o seu efetuar. E dentre essas coisas, a dor. A dor, Né? A exatamente. dor, se a gente for olhar o contexto do profeta Abacuque, que ora a gente fez menção,
a gente vai perceber que Deus fez com que as pessoas passassem 70 anos de um cativeiro babilônico para libertar aquelas pessoas da idolatria. Depois do cativeiro babilônico, mas nunca houve nenhuma evidência de idolatria no meio do povo de Deus. Ou seja, Deus usou a dor para justamente transformar aquele povo que estava distante dos caminhos do Senhor. Lembrar para eles de que o caminho, né, vão trazer novamente para o caminho, né? E eu penso muito sobre isso, sabe? Sobre avivamento, além de uma materialização da ordem divina, além de ser a voz de Deus dentro da sociedade e mostrar para a sociedade que Deus realmente existe, é acordar e trazer novamente o seu povo para os caminhos, né? Para uma verdade que o povo até então tinha se afastado, né? É verdade, Netinho. É interessante que quando a gente vai olhar os avivamentos bíblicos, mas também os avivamentos que aconteceram em meio à história, como aconteceu com o próprio Evan Robert, né? Lá na Inglaterra, mas especificamente lá no país de Gales, né? Mas eu falo na Inglaterra porque tomou conta de todo aquele território ali, né? Aquele avivamento. E ele, com 13 anos de idade, sentiu um despertar de Deus e ele começou a orar. E começou a orar por um avivamento sobrenatural da parte de Deus. E um dos sinais que um avivamento é verdadeiro é justamente o tempo. O Robert Evans, ele durou cerca de 13 anos orando ao Senhor por um avivamento. E quando ele tinha 26 anos de idade, os 6 meses que antecedem o avivamento, que foi promovido por ele, né? Se você for observar o contexto ali, ele orava de 1 hora da madrugada até 5 horas da madrugada, e depois se levantava e iria trabalhar. Então ele clamou a Deus por um avivamento, e o avivamento veio. Mudou todo o contexto ali dos países ali da Europa, mas também atingiu até o próprio Estados Unidos. Sim. Que foi quando veio o avivamento também lá da Rua Azusa, né? Que também alcançou Los Angeles e tantos outros estados também dos Estados Unidos. Mas se você for olhar, aquele despertamento ali foi algo sobrenatural da parte de Deus. Um jovem que não entendia muito de cristianismo, que era novo na fé, nem entendia sobre a vida, quanto mais sobre o avivamento. E Deus colocou no seu coração ali um desejo de orar. E a priori ele não queria um avivamento, ele só queria sentir mais Deus. E isso levou cerca de 13 anos de idade. 13 anos até ele completar 26 anos. Com 26 anos, como eu mencionei aqui, ele durante 6 meses orava 5 horas todos os dias. Foi quando um grande avivamento veio para aquelas regiões ali do país de Gales. Como consequência, esse avivamento durou mais ou menos cerca de 18 meses. Né? Mas como consequência disso, a história fala de forma bem enfática, até em livros de história você percebe isso, bares foram fechados. E viraram igrejas. Viraram igrejas, né? Prostíbulos foram fechados. Muitos lugares ou salões sociais foram fechados e viraram templos em adoração ao Senhor. Então, o que pode ser isso a não ser a grande mão do Senhor trabalhando em favor do seu povo? Então, nós cremos no avivamento, nós sabemos que o Senhor pode mandar um avivamento a qualquer momento, ele só precisa de vasos e de pessoas disponíveis, né? Que estejam com o coração pronto para receber esse avivamento da parte do Senhor. Mas a evidência que um avivamento é verdadeiro ou não, só o tempo dirá. Exatamente. E é interessante que esse avivamento que aconteceu tanto na Inglaterra, no país de Gales, quanto nos Estados Unidos, veio numa época onde o racionalismo era muito forte, né? Assim, Darwin estava muito forte, as ideias científicas estavam crescendo muito grande e tipo, as pessoas procuravam tudo por evidência, tudo pelo método científico, e 2 homens simples, um trabalhava numa carvoaria e o outro que vivia num gueto, transformou a sociedade. É como se Deus estivesse mostrando que toda a construção humana é em vão quando ele realmente quer se mostrar, né? Que não adianta chegar a Deus cognitivamente, que
basta um agir, basta um mover que tudo é confundido, né? O profeta Oséias fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, o conhecimento de Deus não pode ser apenas. É importante um conhecimento cognitivo e intelectual a respeito de Deus. Mas o verdadeiro conhecimento de Deus nós só podemos descobrir através da sua palavra e através da oração, né? Que são meios que podem acarretar nesse possível avivamento, né? Eu não creio em nenhum outro avivamento que pode ser fundado por outro meio a não ser pela sua palavra ou por oração. Exatamente. E eu já vi algumas pessoas que gostam muito de orar e glória a Deus por isso. Mas até a oração tem que ser moldada pela palavra, porque nós não podemos correr o risco de virarmos fanáticos. Exatamente. Mas se a nossa oração for guiada pela palavra, se nós aprendermos com as orações de Jesus, se nós aprendermos com a oração dos apóstolos, se nós aprendermos com as orações do profeta, com certeza nós, em Deus, corremos o perigo de vivermos um autêntico avivamento, né? Exatamente. Até porque, às vezes, a falta de entendimento, a falta de conhecimento da palavra limita o homem ao próprio fundamentalismo, né? Impede com que ele dê passos adiante, até pelo temor que ele tem, às vezes, a coisas que o diabo mesmo está colocando na cabeça dele para ele se limitar, né? E a palavra, ela é libertadora, né? A palavra, ela vai te levar além, né? Além do conhecimento que normalmente a gente entende, se eu fizer assim, Deus vai me ver, se eu fizer daquele jeito, Deus vai me ver. Mas a leitura da palavra faz a gente se voltar para nós mesmos e esperar em Deus e entender que aquele caminho que a gente está tomando é exatamente o caminho que Deus está querendo que a gente vá, né? Isso é muito interessante, Netinho, porque no texto que vocês escolheram para ser usado nesta oportunidade, livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28 a 29, se vocês forem perceber esse texto, e há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É interessante que em algumas expressões no Antigo Testamento, e eu também sou professor de Antigo Testamento, que Deus manifesta o seu poder através dos sacerdotes, reis e profetas. Em muitas evidências fala que Deus pingou. Deus simplesmente atuou de forma simples e raquítica. Eu vou usar essa expressão raquítica, não que o Espírito Santo de Deus seja limitado, mas Deus quis literalmente simplesmente pingar do seu Espírito, como aconteceu no capítulo 12, 13, 14 do livro de Números, né? Que a Bíblia fala que houve aquela manifestação espiritual. Que os sacerdotes caíram, não foi? Não, o poder de Deus. Eles profetizaram, né? Claro que não é o tema que a gente está sugerindo hoje, mas só que em muitas evidências e muitos eruditos do Novo Testamento fala que possivelmente ali foi um batismo com o Espírito Santo. Sim. Mas é importante a gente entender que quando a gente vai estudar o Antigo Testamento e esses fatos que a gente está relatando aqui, o Espírito Santo de Deus atuava de forma diferente. E ele atuava sobre pessoas específicas, reis, sacerdotes e profetas. E nem sempre o Espírito de Deus atuava de uma maneira, por exemplo, teve Micaías, não foi que Deus ele botou um espírito de enganação nos profetas, né? Teve Saul também, que o Espírito de Deus enchia Saul quando ele estava em guerra, mas quando o Espírito de Deus não estava com ele, Deus botava um espírito atormentador nele também. Né? A expressão hebraica para aquele espírito atormentador da parte de Deus leva-nos a entender que Deus, através do seu espírito, permitia que aquilo acontecesse com eles, né? Não era uma ação direta do Espírito Santo de Deus, porque uma das características do Espírito Santo é ser consolador, pacificador. Se você pegar, olha os juízes de Israel, você vai ver, o Espírito do Senhor encheu a Jefté, o Espírito do Senhor encheu a Gideão,